Você, advogada ou advogado, sabe qual é o regime tributário perfeito para seu escritório? Entenda nesse vídeo ou continue perdendo dinheiro com qualquer tipo de regime. No dinâmico mundo da advocacia, a escolha do regime tributário adequado não é apenas uma questão de conformidade, mas também uma estratégia crucial para a otimização fiscal e crescimento profissional. Com a constante evolução das leis e a reforma tributária, torna-se imprescindível para os advogados recém-formados ou experientes atenderem às nuances dos diferentes regimes tributários disponíveis. Este vídeo visa esclarecer as opções de regime tributário para advogados, destacando as vantagens e desvantagens de cada um e fornecer orientações práticas para a escolha correta. Vamos a eles. Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário que se destaca pela sua simplicidade administrativa. Ele é especialmente adequado para pequenos escritórios de advocacia ou advogados autônomos, com receita bruta anual de R$ 4.800.000. As principais características do Simples Nacional incluem unificação de tributos, consolida vários impostos federais, estaduais e municipais em uma única guia de pagamento, o DAS, simplificando significativamente o processo de pagamento e declaração de impostos. Alíquotas progressivas. As alíquotas variam conforme a receita bruta anual, começando em valores mais baixos e aumentando progressivamente. Isso pode ser vantajoso para os escritórios com receitas menores, mas pode se tornar um ônus para aqueles próximos ao limite de faturamento do regime. Lucro presumido. O lucro presumido é uma opção para escritórios de advocacia com receita bruta anual de até R$ 78 milhões. Esse regime presume um lucro fixo sobre a receita, o que simplifica o cálculo dos impostos. As características incluem presunção do lucro. O regime calcula o imposto com base em uma margem de lucro presumida, que pode ser mais vantajoso para escritórios com alta lucratividade e despesas controladas. Flexibilidade em deduções. Permite certas deduções que são possíveis no Simples Nacional, mas com menos flexibilidade que o lucro real. Simplicidade comparativa. Embora mais complexo que o Simples Nacional, é menos burocrático que o lucro real, tornando-se uma boa opção para escritórios de médio porte. Lucro real. O lucro real é recomendado para escritórios com receita bruta anual superior a 78 milhões, ou para aqueles que têm muitas despesas dedutíveis, sendo as suas características. Baseado no lucro efetivo ou impostos, são calculados sobre o lucro líquido real do escritório, após todas as deduções permitidas. Maior complexidade contábil exige uma contabilidade mais detalhada e rigorosa, com a necessidade de registro de todas as receitas e despesas. Potencial de redução de impostos. Para escritórios com mais despesas operacionais, o lucro real pode oferecer uma carga tributária efetivamente menor. Cada um desses regimes possui nuances específicas que devem ser cuidadosamente avaliadas, considerando as particularidades de cada escritório da advocacia, incluindo faturamento, estrutura operacional e planejamento fiscal. A reforma tributária trouxe mudanças significativas, especialmente no que tange às alíquotas e limites de faturamento, tornando essencial uma análise atualizada para a escolha do regime mais adequado. Agora que você já entendeu os regimes, vamos aos próximos temas. O desafio do tempo e da gestão tributária. Para advogados, gerenciar o tempo entre a prática jurídica e as complexidades da gestão fiscal e tributária é uma decisão constante. A escolha do regime tributário certo não é apenas uma questão financeira, mas também uma questão de otimização de tempo. Advogados frequentemente se veem divididos entre dedicar tempo ao atendimento de clientes e à gestão de questões fiscais e tributárias. A complexidade do sistema tributário brasileiro exige um investimento significativo de tempo para a compreensão e conformidade, o que pode ser um desafio especialmente para advogados que gerenciam seus próprios escritórios. A importância do planejamento tributário eficiente. Um planejamento tributário eficiente pode economizar tempo valioso, permitindo que os advogados se concentrem em sua prática jurídica. A falta de um planejamento adequado pode resultar não apenas em custos financeiros,
mas também em um tempo considerável gasto na resolução de questões tributárias e na conformidade com as obrigações fiscais. Problemas comuns relacionados ao tempo. Escolha errada do regime tributário. Sem o conhecimento adequado, advogados podem gastar tempo excessivo lidando com complicações tributárias e financeiras decorrentes de uma escolha inadequada. Altas cargas tributárias e gestão fiscal complexa. A necessidade de navegar por um regime tributário incompatível com a realidade do escritório pode consumir um tempo precioso que poderia ser melhor empregado em atividades jurídicas produtivas. Desafios na otimização do tempo. Muitos advogados lutam para encontrar o equilíbrio entre a questão eficiente de suas obrigações fiscais e dedicação ao crescimento e desenvolvimento de suas práticas jurídicas. Escolhendo o regime tributário ideal. A escolha do regime tributário ideal é uma decisão estratégica que pode influenciar significativamente a saúde financeira e o crescimento de um escritório de advocacia. Aqui estão umas diretrizes aprimoradas para auxiliar nessa escolha. Análise detalhada do faturamento e tipo de serviço. Avalie cuidadosamente o faturamento anual do escritório. Escritório com receitas menores pode se beneficiar das alíquotas mais baixas do Simples Nacional, enquanto aqueles com receita maiores podem encontrar no lucro presumido ou no lucro real uma estrutura tributária mais favorável. Considere o tipo de serviço jurídico prestado. Alguns nichos de advocacia podem ter características fiscais que se alinham melhor com regimes tributários específicos, influenciando a carga tributária e a eficiência operacional. Avaliação da estrutura operacional do escritório. A estrutura do escritório, incluindo o número de colaboradores, despesas fixas e variáveis e a natureza dos custos operacionais, desempenha um papel crucial na escolha do regime. Por exemplo, escritórios com despesas operacionais significativas podem se beneficiar das deduções permitidas no lucro real. A flexibilidade e a capacidade de adaptação do regime escolhido às mudanças no mercado jurídico e na estrutura do escritório também são fatores importantes. Estratégias na otimização fiscal. Consulte um contador especializado para uma análise personalizada e aprofundada das finanças do escritório. Um profissional qualificado pode oferecer insights valiosos e estratégias específicas para a realidade do seu escritório. Mantenha uma gestão financeira rigorosa e transparente. Registros financeiros detalhados são fundamentais para uma análise precisa para a tomada de decisões informadas sobre o regime tributário. Posição de crescimento e estabilidade. Considere não apenas a situação atual, mas também os planos de crescimento e expansão do escritório. Um regime que é ideal no presente pode precisar de ajustes conforme o escritório evolui. Estratégias para o crescimento profissional e proteção patrimonial. Além da escolha do regime tributário, advogados e escritórios de advocacia devem considerar estratégias para o crescimento profissional e a proteção patrimonial. Estas são áreas fundamentais que, quando bem gerenciadas, podem levar a sua prática jurídica mais robusta e segura. Estruturação legal eficiente. Uma estruturação legal bem planejada é essencial para a proteção dos ativos e para a minimização dos riscos legais e fiscais. Isso inclui a escolha da forma jurídica do escritório e a implementação de contratos e acordos bem elaborados. A revisão periódica das estruturas legais e fiscais garante que o escritório permaneça em conformidade com as leis vigentes e adaptado às mudanças no ambiente jurídico. Estratégias de proteção patrimonial e planejamento financeiro. A proteção patrimonial envolve estratégias para salvaguardar os ativos pessoais e do escritório contra riscos e contingências. Isso pode incluir seguros, fundos de reserva e a separação clara entre os bens pessoais e os do escritório. Um planejamento financeiro sólido que considere investimentos, poupança para a aposentadoria e a gestão eficiente de receitas e despesas é crucial para a saúde financeira a longo prazo do escritório e do advogado. Em resumo, a implementação de estratégias eficazes para o crescimento profissional e a proteção patrimonial não é apenas uma questão de sucesso financeiro, mas também de sustentabilidade e segurança a longo prazo. Advogados e escritórios de advocacia que dedicam tempo e recursos para estruturação legal e eficiente
o desenvolvimento profissional contínuo e o planejamento financeiro estratégico estão melhor posicionados para atender os desafios do mercado jurídico e aproveitar as oportunidades que surgem. Essas práticas não apenas fortalecem a posição do escritório no mercado, mas também garantem uma base sólida para o crescimento contínuo e a proteção contra imprevistos. Agora que você está equipado com informações valiosas sobre as escolhas do regime tributário ideal e estratégias para o crescimento e proteção patrimonial, é hora de dar o próximo passo. Se você é um advogado buscando otimizar sua carga tributária, melhorar a gestão financeira do seu escritório ou simplesmente precisa de orientações especializadas, estamos aqui para ajudar. Entre em contato conosco para uma consulta personalizada e descubra como os nossos serviços especializados em contabilidade podem impulsionar sua carreira jurídica. Não deixe que as complexidades tributárias atrapalhem seu sucesso profissional. Agende um atendimento e dê um novo rumo à sua prática jurídica.